É o Galileu o nome dele, ó. Cadê? Cadê ele na câmera? Dá pra ver? Ele tá aqui, ó, Ah, deitado na minha cama. ai, que bonitinho. Não, mas não pode ficar minha cama desarrumada não, pô, senão eu passo má impressão. Oh. Aí, agora sim. Acho que a gente espera um pouquinho, né? Talvez entre mais alguém aí. Beleza. Você conhece Platão, Tayla? Conheço, óbvio. Quem Legal, não, legal. quem não conhece? Eu sou suspeita de falar porque eu sempre gostei de filosofia. Então, assim, Ah, maneiro, maneiro. se eu pudesse, eu compraria todos os livros de filosofia. Mas eu não sou rica para isso. Na escola, então, você não dormia na aula de filosofia? Claro que não. Ah, aí sim, então. Eu dormi às Matemática. vezes. Eu dormi às vezes, mas. Ô, louco! Matemática é provável um pouco. É, Matemática. Mas. matemática é bom pra dormir. Mentira, não pode falar isso, não. O professor vai ficar chateado. Sim, sim. O Platão também ficaria chateadíssimo com isso aí que eu falei agora. Exatamente. Filósofos sempre são muito inteligentes, até demais, pro meu gosto. É verdade. Ai, ai. Mas é interessante. Na minha opinião, filosofia tinha que ter tido desde a, sei lá, primeira série. Concordo, concordo. Não somente aula de financiamento, sei lá, de dinheiro que eles querem colocar sempre. Não, e o currículo demora pra começar a dar aula de filosofia, né? É tipo, quando você já tem uns 15, 16 anos só. Uhum. E muitas vezes só é 2 aulas no É, colegial. uma aula por semana, uma aula por mês, sei lá. Exatamente. Aí é chato. Oi, Oi, tudo bem? Leila, tudo bem? Só entra no assunto, vai. Vocês acham que já dá pra começar então? 6h05? Pode ser. Pode ser? Não sei se vai entrar mais alguém. Tranquilo, Leila, tranquilo. Fica na Então paz. a gente espera 2 minutinhos então. Se não entrar ninguém. Beleza. Todo mundo quer falar nessa pandemia, todo mundo quer falar alguma coisa. Nossa, eu também sou muito ansioso, cara. Muito ansioso. Inclusive, antes das aulas eu fico ansioso. Oxi, relaxa. Não, agora eu já tô relaxado, pô. Que Quando bom. começa a aula já. Tem que ser tranquilo, vai dar tudo certo. Todo mundo tá aqui pra aprender. Se errar, Uhum. todo mundo erra. Então é isso. Então, beleza, vamos começar. Deixa eu mostrar minha tela. Hum. Imagina. Vocês estão vendo minha tela, galera? Sim, Platão. Beleza. Olá, Evelyn. Ah, a Evelyn entrou? Entrou. Legal, legal. Olá, povo, boa noite, povo Boa bonito. noite, tudo bem? Boa Bem-vindo, noite. vamos aprender. Hoje é dia de Platão, galera. Animação. Hoje vamos falar sobre Platão. Isso aí. Eu ia começar agora, Evelyn. Você chegou no momento certo. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Então, beleza. Primeiro, origem, né? De onde é que veio Platão? Quem é Platão? Onde é que ele nasceu? Isso é essencial no começo da aula, né?
Platão nasceu em Atenas, que é uma cidade da Grécia, talvez a cidade mais conhecida da Grécia, né? No século 4, 5 a.C. Então, 500 anos antes de Jesus nascer, nasceu Platão, há muito tempo, né? Ele foi discípulo de Sócrates, que na aula passada o Gabriel deu, né? Eu até vi uma parte da aula, achei bem maneira. E o Sócrates, que era o grande mentor do Platão, né? O encontro entre os dois aconteceu quando o Platão tinha uns 20 anos aí, então ele tinha acabado de sair da adolescência, né? E conheceu o mestre dele, Sócrates, que influenciou muito a vida dele. Peraí, ô Lucas, você já tá Professor. gravando? Eu esqueci de dar o sinal. Já, faz tempo. Tá gravando? Então, beleza. Então, e por que o Platão queria aprender filosofia, né? Porque a família do Platão era uma família que estava atrelada em política, sabe? A família do Platão, desde os antepassados do Platão, todo mundo já tinha uma familiaridade com a política. Então, o Platão meio que nasceu no berço de ouro ali, né? Ele, quero virar político. Ele pensou, quero virar político. E o que eu preciso para virar um político? Eu preciso aprender sobre filosofia. Né? Como eu falei na primeira aula, a filosofia é o estudo de toda a realidade. Então, não é uma parte segmentada da realidade, né? A gente está analisando todo o universo. Então, o Platão julgava que, para ele ser um bom político, ele precisava aprender filosofia, né? Aqui, seu verdadeiro nome era Aristócles. Isso é uma parada engraçada, porque Platão é um apelido, né? Que significa ombros largos. Então, Platão provavelmente era um bodybuilder aí da época dele, maromba, e as pessoas chamavam ele de ombros largos, né? Porque ele era bastante forte. Então é daí que vem o nome dele, né? Aí, deixa eu mudar de slide aqui. Beleza. Aí um contexto histórico, né? Eu falei para vocês que o Platão ele foi aluno de Aristóteles, né? De Aristóteles não, desculpa, foi aluno de Sócrates e mestre de Aristóteles, que a gente vai dar na próxima aula. E o contexto da Grécia clássica naquele período existia uma transição da tradição dialógica para escrita. O que isso significa? Significa que até Sócrates ali, né, as pessoas lidavam com filosofia através do diálogo. Então, as discussões filosóficas, elas não eram no papel, elas não eram escritas, não existiam livros de filosofia. Existiam diálogos, as pessoas dialogando, né? E era assim que o conhecimento ele era disseminado, ele era produzido, né? E o mestre do Platão, o Sócrates, ele não tinha escrito nenhum, ele não escrevia nada, né? E ele criticava a escrita, né? Porque para o Sócrates a escrita, a escrita é um método muito enraizado, sabe? É um método muito estático, parado. Tem um texto ali na sua frente, você vai ler o texto, né? E aquilo que está na sua frente vai ficar para sempre. O que está no papel vai ficar para sempre, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente consegue, 2000 anos depois, pegar um diálogo do Platão e ler. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas um ponto negativo da escrita é que ela é basicamente um monólogo. Uma pessoa escreveu, você está lendo o que ela escreveu, né? Você não está participando ali do conhecimento. Né? Agora a gente tá tendo uma aula, né? Numa aula, todo mundo conversa, todo mundo dialoga. Porque a gente produz o conhecimento junto. Agora, num texto escrito, o conhecimento ele já está datado, sabe? Só que o Platão ele reconhece essa vantagem da escrita de se manter no tempo. E ele começou a pensar: eu preciso escrever. Diferente do Sócrates, que não escrevia, ele pensou: eu preciso escrever. Então ele pensou: qual é o melhor método para eu escrever e eu passar as minhas lições filosóficas? Né? Ele começou a se perguntar. Ele chegou à conclusão que eram os diálogos.
Então, o Platão, ele não tem livros de filosofia, ele tem diálogos, né? São personagens que ele cria, que existem na vida real, mas que ele desenvolve ali no papel, e através desses personagens, é quase como uma novela. Através desses personagens, ele vai trazendo uma função, uma lição importante pra gente, né? Ele faz muito isso através de mitos, de mitos, de alegorias, de diálogos mesmo entre diversos personagens. E é assim que ele passa a doutrina filosófica dele, tá? E o Platão fundou a academia, que é considerada a primeira universidade do mundo. Isso é uma coisa, porra, super importante, né? O cara criou a primeira universidade do mundo, no Ocidente, praticamente, né? No mundo ocidental, que eu quero dizer. Então, o Platão ele é muito importante. Ele é muito importante para a filosofia do Ocidente. Então, deixa eu passar aqui o slide. E o Platão, como eu falei para vocês, ele era um aluno de Sócrates, né? Só que teve um marco na vida do Platão que mudou completamente o pensamento dele. Mudou completamente. Que foi quando o Sócrates foi condenado, tá? O Gabriel falou isso na aula passada. O Sócrates ele foi condenado pela cidade de Atenas a um envenenamento, né? Ele foi envenenado. E por que o Sócrates foi condenado? Porque ele foi condenado por persuadir os jovens, tá bom? É uma condenação um pouco besta. Na verdade, mesmo o que matou Sócrates foram interesses políticos, sabe? A galera que mandava em Atenas, os líderes lá do sistema, eles se incomodavam muito com a figura do Sócrates, que desafiava todas as autoridades ali, e eles meio que deram qualquer desculpa para matar o Sócrates. Então eles condenaram o Sócrates por corromper a juventude, tá? E o Platão tem um diálogo muito bonito, que o nome é Apologia de Sócrates, que ele narra como é que foi esse processo, né, do condenamento de Sócrates. E ele ficou muito revoltado, né? Imagina, o mestre dele, ele era um socrático. Platão, ele seguia firmemente os ensinamentos do Sócrates. Então, quando Sócrates morreu, foi um choque para ele. Ele fala no diálogo: o Sócrates é o homem mais sábio e o homem mais justo que eu conheço. Ele fala isso o tempo todo, Platão, né? Então, pô, a cidade que ele mora matou um homem mais justo que ele conhece. E ele começa a se perguntar: cara, se Atenas matou o homem mais justo que eu conheço, é porque Atenas não é uma cidade justa. Faz sentido, né? Então, o que é justiça? Ele começa a pensar: o que é justiça? Porque não pode ser justo uma assembleia que vota em matar Sócrates, que é uma pessoa que busca a verdade, que está o tempo todo ali de uma maneira não violenta, de uma maneira democrática, digamos assim. Ele está o tempo todo ali tentando extrair uma verdade, tentando extrair um diálogo. Por que esse cara foi morto, né? Então, para o Platão não fazia sentido. E ele começa a pensar sobre o que é justiça. Beleza? E aí a gente entra no texto mais famoso do Platão, que o nome é A República, né? Nesse texto, o Platão começa a pensar qual é a cidade ideal, né? Porque ele viu Sócrates sendo condenado e ele viu que Atenas era uma cidade injusta. Então ele começou a pensar: o que é uma cidade justa, né? O que uma cidade tem que ter para ela ser justa? Então ele começa a pensar: a justiça na cidade, né, é a harmonia entre todas as partes da cidade, cada qual fazendo a sua função, dada pela aptidão de cada cidadão para exercer suas tarefas. O que isso quer dizer? De que na cidade existe uma divisão de tarefas, né? Não é todo mundo que faz tudo. Se eu sou um artesão, se eu faço arte, se eu faço manufatura, eu sou um trabalhador. Mas eu não tenho o mesmo papel do cara que é um militar, que faz a segurança da cidade, correto? Então existem partes diferentes da cidade, existem classes diferentes da cidade, né? E o Platão fala que classes são essas? Os trabalhadores, que são os artesãos, os comerciantes, né?
os soldados que defendem a cidade e os governantes que lideram a cidade, que fazem as leis, que julgam as leis, tá? Então ele pensa, a cidade ideal tem essas três classes, né? E ele faz um link muito interessante, o Platão. Ele pensa o seguinte, assim como a cidade tem três partes, a nossa alma também tem três partes, né? Existe a parte dos governantes na cidade, que é equivalente à parte racional da nossa alma, né? A nossa razão, a nossa intelecção. Existe a parte do desejo e das emoções, que ele chama de apetitiva, né? Que está relacionada a esses artesãos e comerciantes, tá? E existe a parte da nossa alma, que é o ímpeto, a ação de fato, que é a sua ação do mundo. Você colocando e você se efetivando no mundo, né? E ele relaciona essa parte da alma com a classe dos soldados, que é a classe de defesa. Então, o que o Platão basicamente fez? Ele pensou na república ideal dele, ele pensou na cidade ideal dele, e ele pensou nessa cidade ideal tendo em vista como a nossa alma é. Então, ele extrai esse modelo de como funciona a nossa alma. Beleza? Então, a cidade para o Platão é um reflexo de como o indivíduo é para o Platão. Isso é uma coisa interessante. E aí ele continua discorrendo, né, sobre a sua cidade ideal. Ele pensa, os governantes, os filósofos, né, eles precisam receber uma educação filosófica. Por quê? Porque para um líder ser justo, né, para um líder saber, para um líder ser um bom líder, pensa um presidente, para um presidente ser um bom presidente, ele precisa saber o que é justiça. Ele precisa saber quais são as prioridades que ele tem que ter no governo dele. Ele precisa saber que o que interessa não é o bem dele, não é o bem dele governante, é o bem comum, o bem de todos nós, o bem da nossa cidade, correto? Então, para o Platão, o governante precisa ser um filósofo, porque só o filósofo entende o que é justiça, entende o que é o bem, e apenas o filósofo pode fazer realmente um mandato que seja justo. Ele consegue chegar a uma organização social que seja justa. E aí que o Platão introduz o conceito dele de rei filósofo. Então, o rei para o Platão precisa ser um filósofo, tá? Faz sentido para vocês, pessoal? Sim. Então, Platão, ele estende a importância da filosofia. Agora, a filosofia não é importante só para você, né? Só para você entender o mundo. A filosofia também é importante para você governar a cidade, para você fazer uma cidade justa. Então, a filosofia tem esses dois papéis, tá? E agora a gente vai entrar na parte da filosofia do Platão, que é a mais conhecida, tá? E a que mais cai no Enem. No Enem, basicamente, vai cair muito isso. Todo ano tem uma questão. Eu comecei a pesquisar e vi que todo ano tem uma questão sobre isso que eu vou introduzir para vocês agora, né? Que é a teoria das ideias do Platão. Beleza? O que é a teoria das ideias do Platão? Para o Platão, todas as coisas que existem no mundo, né? Vamos pensar, o meu cachorro que está aqui atrás de mim, né? Ele é uma coisa do mundo, beleza? E por que o meu cachorro é um cachorro? O que torna ele um cachorro? Né? O que torna aquela coisa o que ela é? O que torna cada coisa aquilo que ela é? Né? O Platão pensa muito sobre isso. O que me torna um ser humano? Né? Então ele pensa, no âmago de cada coisa, o âmago é o interior. No interior de cada coisa, existe a sua forma, existe a sua ideia, que determina o que aquela coisa é e o que ela vai se desenvolver. Então vamos pensar no ovo de uma galinha, por exemplo, né? Por que nasce uma galinha de um ovo de uma galinha? Platão vai falar, ora, porque dentro daquele ovo de galinha,
Existe a ideia da galinha. Então, a ideia, pessoal, não é aquela coisa abstrata que a gente tem. Estou com uma ideia, vou comer um sushi. Estou com uma ideia, o que eu vou fazer hoje à noite? Não é esse tipo de ideia. Para o Platão, a ideia é uma coisa é uma coisa imutável, uma coisa eterna, que existe e que determina cada coisa no mundo. Tudo bem? Então, a ideia não tem aquele valor abstrato que a gente está acostumado a lidar. A ideia tem um valor real. A ideia é uma coisa real, ela existe, tá? Você não pode ver, mas você consegue entender a forma, tá? Então, as formas, as ideias, elas só podem ser conhecidas por meio da razão, tá? E a razão é o que vai entender, é o que vai conhecer essas ideias e que vai determinar, pô, para uma cadeira ser uma cadeira, né? Ela precisa ter uma forma de cadeira. Ela precisa ter a ideia de uma cadeira. Qual é a ideia de uma cadeira? Um objeto para você sentar. Faz sentido, né? Então, o que torna uma cadeira uma cadeira? Ela foi feita para você sentar nela. Então, essa é a ideia da cadeira. E existe uma ideia para cada coisa no mundo. Então, existe a ideia do ser humano, existe a ideia de justiça, existe a ideia de beleza, existe a ideia de amor, tá? E existem todas essas ideias. Todas essas ideias. E elas são imutáveis. Agora eu pergunto para você, ô Tayla. Uma cadeira quebrada ainda é uma cadeira? Sim, só que ela é quebrada. Exatamente. E por que ela continua sendo uma cadeira? Boa pergunta. Essa teoria eu não lembro. Não, tá Mas tranquilo. mas já ouvi falar, sim. Mas vamos tentar pensar na perspectiva do Platão. Por que a cadeira quebrada ainda é uma cadeira? Eu posso estar errada, mas tem alguma coisa a ver com que ela era um ser. Exatamente. Exatamente. Ela carrega o ser da cadeira. A cadeira, ela não é só aquele objeto físico. A cadeira não é só as pernas da cadeira, o topo da cadeira onde você senta. A cadeira é também a ideia da cadeira. Então, uma cadeira quebrada ainda é uma cadeira. Assim como um humano que esteja doente, ainda é humano. E uma galinha sem pena, ainda é uma galinha. Por quê? Existe uma distinção, o Platão vai dizer pra gente. Existe uma distinção entre o sensível, que é o que a gente vê através dos nossos sentidos, e o inteligível, que é o que a gente vê através da razão. E nesse mundo sensível, nesse mundo da cadeira que quebra, né, existe o erro. As cadeiras quebram, as coisas morrem. O movimento existe. Então, nenhuma cadeira é eterna. Todas as cadeiras vão quebrar. Mas a ideia de uma cadeira vai existir para sempre. Então, esse é o pensamento do Platão. Existe uma diferença entre a cadeira, objeto físico, e a cadeira, ideia da cadeira, que faz a cadeira ser o que ela é. Então, essa é uma distinção fundamental para a gente entender o que o Platão fala. Existe essa distinção. Beleza? E ele vai mostrar essa distinção para a gente através de um mito. Né? Tudo Platão fala para a gente através de mito. Né? Então, deixa eu passar aqui. Daqui a pouco eu volto para onde a gente estava. Né? O Platão, o que ele faz? Ele olha para o céu, tá? Pensa nisso aí. O Platão olha para o céu, aponta uma estrela aleatória. E ele fala: essa estrela, meus amigos, é o mundo das ideias. Uma estrela qualquer no céu. Obviamente, ele sabe que obviamente, o Platão está tratando de uma metáfora. Né? Ele sabe que a estrela não é o mundo das ideias, mas ele quer dizer para a gente de que existe um lugar que não é um lugar que contém todas essas ideias. Estão entendendo? Então, existe um lugar que não é um lugar que contém todas essas ideias e todas essas formas de tudo que existe no mundo. Tá legal? E ele chama esse lugar de mundo das ideias. É uma alegoria. Tá? Então, antes da gente nascer,
antes da gente vir para o mundo, a gente é só nossa alma, beleza? Isso é o pensamento do Platão. Então, a nossa alma, quando nós estamos no mundo das ideias, a gente conhece, a gente sabe que uma cadeira, a gente sabe o que é a ideia de uma cadeira, a gente sabe o que é a ideia de uma galinha. Então, quando você vem para o mundo, quando você nasce, quando você desce do mundo das ideias e vem aqui para o mundo real, você esquece de tudo. Então, quando você é um bebê, você não sabe de nada, né? Você tem que aprender o que é um quadrado, você aprende a falar, você aprende a escrever, você tem que aprender a fazer tudo. Mas o Platão pensa, pô, para você aprender tudo isso que você aprende, é porque dentro de você já existia esse conhecimento. Quando você estava no mundo das ideias e você vem para o mundo real, essa força que te puxa, ela é tão forte que faz você esquecer tudo que você já sabia. Então você tem que aprender tudo de novo. E aprender para o Platão significa lembrar. Então aprender é lembrar. Quando você aprende uma coisa nova, você está lembrando de uma coisa que já existia dentro de você. É um conhecimento que já existe dentro de você. Então, por exemplo, aqui eu escrevi: conhecer é uma relembrança, né? Uma anamnesis, né? Não existe a palavra amnésia, que é você esquecer. Anamnesis é você lembrar, então é o contrário. Então Platão fala: conhecer é você lembrar dessa ideia universal de uma coisa. Então você olha para um pato e se você sabe qual é a ideia de um pato, você vai pensar: isso é um pato, né? E esse pato se realiza no mundo através de uma forma de pato. Faz sentido? Então, o que o Platão faz? Ele pega um objeto que existe, uma cadeira, um pato, uma galinha, e ele compara esse objeto com a ideia do objeto. E ele fala: para você conhecer o que é uma galinha, você não vai conhecer a galinha através dos seus sentidos, você vai conhecer a galinha através da razão. Então, você precisa conhecer o ser da galinha, o ser de cada coisa no mundo. E isso você só vai fazer através da razão. Então, deixa eu voltar aqui para esse slide aqui. Então, pessoal, o mundo sensível, como ele é conhecido por nós através dos sentidos, ele é uma cópia da ideia, tá? Aí vem outro conceito interessante, que é o de cópia. As coisas que existem no mundo são cópias das ideias que elas são. Então, o meu cachorro, ele é uma cópia de uma ideia de um cachorro, tá? Um círculo, tenta desenhar um círculo aí agora. Você pega uma caneta e desenha um círculo. Esse círculo que você desenhar, ele vai ser a cópia do que é um círculo ideal. Esse círculo não precisa ter 360 graus. Esse círculo que você desenhar não precisa ser perfeito para ele ser um círculo. Porque a cópia, ela não é perfeita. Só a ideia é perfeita. Então, a ideia do círculo é aquilo tudo bonitinho, os 360 graus, né? O círculo todo bonito. Mas quando você vem na natureza e você olha, e você vê o círculo nas coisas, você vai ver, esse círculo aqui, ele não é completamente circular. Por quê? Porque ele é uma cópia. E as cópias, elas não são fiéis aos modelos. Porque o modelo do ser, que é o próprio ser, né? Ele é como a coisa deve ser. Então, a ideia de uma cadeira é como uma cadeira deve ser. Não é o que a cadeira é. Faz sentido para vocês? Então, a cadeira, o ser da cadeira é o que a cadeira deve ser, e não o que a cadeira é materialmente. Não são as pernas da cadeira. Então, o que ele quer dizer com isso? Que os sentidos não produzem conhecimento. Você só vai entender o que é o ser da cadeira através da razão. Beleza? Então, aqui entra uma distinção, outra distinção importante que o Platão faz entre doxa e episteme. Doxa significa opinião, significa um juízo subjetivo, né,
que tem um valor de um momento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que o Botafogo, eu acho que o escudo do Botafogo é mais bonito do que o escudo do Flamengo. Isso é uma opinião, né? Isso não é um conhecimento real, isso não é um conhecimento verdadeiro. Isso não é uma ciência. É uma opinião minha. Então existe uma diferença entre a opinião que você dá e a episteme, que é o conhecimento verdadeiro, tá? Então, o exemplo da cadeira. Qual é o conhecimento verdadeiro da cadeira? É que ela é um objeto para você sentar. Correto? Então isso está ligado à realidade da ideia da cadeira. Então a doxa é a opinião, é um juízo de valor momentâneo. A episteme é um conhecimento verdadeiro, está ligado à realidade da ideia. Então, pessoal, o Platão ele faz uma síntese muito importante do pensamento grego. Vocês lembram da primeira aula que eu dei? Quando eu falei que o Parmênides, né, é um pré-socrático. E o Heráclito é outro pré-socrático. Vocês lembram que eles têm ideias opostas? O Heráclito é aquele cara que fala, na realidade, tudo flui, tudo está em movimento. Né? O Heráclito fala, você nunca pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Vocês lembram dessa frase? Então o Heráclito ele tinha aquela concepção de movimento, de que tudo, na realidade, está em constante movimento. Né? E o Parmênides ele tinha uma ideia contrária. Ele falava que o movimento não existe. O Parmênides falava que tudo é ser. Né? O Parmênides fala tudo que existe na realidade é alguma coisa. Né? E tudo que é alguma coisa é o ser. Então o ser ele é imutável. Ele existe para sempre. O Heráclito vai falar, nada existe para sempre, tudo está em movimento. Então o que o Platão vai fazer? Ele vai olhar esses dois pensadores, ele vai fazer uma síntese entre os dois. Então, o Heráclito fala que tudo está em movimento. Então o que o Platão vai pensar? Que o nosso mundo sensível ele está em constante movimento, né? As coisas se criam, as coisas se destroem, as coisas quebram. A cadeira quebra, o ovo da galinha eclode, a galinha nasce, né? Esse é o movimento da vida. Só que as ideias que geram as coisas não estão em movimento. Essas ideias elas são imutáveis, porque elas são as formas. Então, as formas existem desde sempre e elas são imutáveis. Só que o sensível, o mundo sensível, ele está em constante movimento. Então, Platão vai fazer a síntese entre Parmênides e Heráclito. Ele vai pensar, existe um aspecto da realidade que não muda, que é o aspecto das ideias, e existe o aspecto que está em constante movimento, que é o aspecto sensível, dos sentidos, né? Então, você conhece a ideia através do inteligível. Só que você conhece o sensível através dos sentidos. E agora eu queria contar um mito para vocês, né? Eu vou contar dois mitos hoje, que vai ser o mito da estrela e o mito da caverna. Eu acredito que vocês já tenham ouvido o mito da caverna, né? Porque ele é bem famoso. Então vou contar o da estrela primeiro, porque o mito da estrela ajuda a gente a entender o pensamento do Platão, tá? Então o Platão ele fundou a academia, né? Como eu falei para vocês no começo da aula. E a academia era uma universidade da época, era uma universidade. Então as pessoas iam para a academia para aprender. E o Platão, ele ensinava filosofia, ensinava dialética, ensinava matemática, ensinava todo tipo de coisa na academia, tá? E a Tayla saiu, acredito que ela tenha caído. Vamos ver se a Tayla volta? Esperar um minutinho? Tá bom. Vocês estão entendendo, galera? Eu tô falando rápido, como é que tá? Tá de boa. Tá de boa?
Sim. Tranquilo, Leila. Será que a Tayla vai voltar, gente? Não sei. Acho que é melhor continuar falando, né? Qualquer coisa, se ela entrar, eu recapitulo. Então, pessoal, vou contar o mito da estrela para vocês, tá? Então, como eu estava falando, na Universidade do Platão, ele ensinava filosofia, ele ensinava matemática e tal. E existiam escravos na época do Platão, né? Existia a democracia ateniense, que era uma democracia muito falha, muito crítica, né? Como vocês podem ter visto, foi a democracia ateniense que matou o Sócrates, né? Então, o sistema político a qual Platão estava inserido era um sistema político horrível, beleza? E ele era muito crítico. Então, existiam escravos, existiam as mulheres, por exemplo, elas não podiam votar na democracia ateniense. Então, você só podia votar se você fosse rico e se você fosse homem. E você soubesse escrever, tá? Então, se você não tivesse dinheiro, fosse mulher ou não soubesse escrever, você não poderia votar na democracia ateniense, né? Então era um sistema horrível. A Tayla me falou que a internet dela caiu. Então, ela vai voltar, né? Então, tranquilo. Então, esse sistema político, galera, que o Platão e o Sócrates estão inseridos, é um sistema muito ruim, tá? A democracia ateniense é um sistema muito ruim. Aí, voltou, Tayla? Sim, a internet caiu aqui. Não sei por Tranquilo? quê. Ah, não, acontece, acontece. É o mundo sensível, né? O movimento. É, Então, eu tava falando pra Evelyn e pra Leila, tava falando sobre a democracia ateniense, né? De que a democracia ateniense era um sistema muito ruim, as mulheres não podiam votar, você só podia votar se você soubesse escrever, você fosse rico e você fosse homem. Então era um sistema muito limitado, aquela democracia de Atenas, né? E o Platão criticava essa democracia, né? E o que é o mito da estrela, né? O Platão, ele conhece um escravo, né? Existe esqueci o nome dele agora do escravo, mas vamos escolher um nome aleatório, Bernardinho, né? Então o nome do escravo é Bernardinho. O Platão, ele chega para o escravo Bernardinho, né? Que é um escravo, para vocês, só para recapitular, ele é alguém que não sabe escrever, né? Ele é um escravo. Ninguém ensinou nada para ele. Ele nasceu e desde que ele nasceu ele está destinado a trabalhar de uma maneira forçada, né? Então o escravo ele não tinha educação básica. Ele não sabia escrever, ele não sabia geometria, ele não sabia matemática, ele não sabia nada. Ele não teve educação. Então o que é o mito da estrela? O Platão pegava esse escravo que não sabia de matemática, não sabia de nada, e ele mostrava para o público dele de que o escravo ele já sabia, ele tinha um conhecimento dentro dele. Então, o que ele faz, né? Ele chega para o escravo e começa a perguntar várias coisas. Ah, se eu traçar uma reta aqui, né? Ele desenha na areia do chão, ele pega um palitinho e fala: ah, se eu desenhar um traço aqui, vai acontecer o quê? Se eu desenhar um outro traço aqui, vai acontecer o quê? E o Platão vai só fazendo pergunta para o escravo, né? E ele faz o escravo deduzir o teorema de Pitágoras. Vocês lembram o teorema de Pitágoras? Que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Vocês lembram do teorema de Pitágoras? Isso era o conhecimento mais avançado de matemática da época do Platão. Pensa que, pô, Pitágoras nasceu 100 anos antes de Platão. Então aquilo era o conhecimento fundamental de matemática. E ele chega para um escravo que não sabia escrever, não sabia fazer nada.
E ele faz o escravo deduzir o teorema de Pitágoras. Isso é impressionante. Então ele fala, como é que esse escravo deduz o teorema de Pitágoras? Se ele não sabe matemática, se ele não sabe escrever? Platão dá a resposta. Porque dentro da alma do escravo já existia aquele conhecimento. Então o que isso quer dizer? Que existe conhecimento que é inato a nós, né? Que só pelo fato de nós sermos humanos, a gente tem um conhecimento dentro de nós que a gente precisa lembrar desse conhecimento. Então esse é o mito da estrela. Ele aponta para uma estrela lá no céu, ele fala, esse é o mundo das ideias. Quando você sai do mundo das ideias e vem para o mundo sensível, você esquece de tudo. Então você não sabe o que é um pato, você não sabe o que é o teorema de Pitágoras, você não sabe o que é nada. Mas conforme você vai aprendendo, você vai lembrando, né? Anamneses, você vai lembrando. Então você vai lembrando do que existia na estrela, quando você estava lá antes de nascer. Então, o escravo ele consegue saber o que é o teorema de Pitágoras, porque dentro da alma desse escravo já existe aquele conhecimento. E essa teoria platônica se chama reminiscência da alma. Tá? Dentro da nossa alma já existe um conhecimento. Beleza? E esse conhecimento só é acessível através da razão. Então, essa é a importância do pensamento racional para o pensamento platônico. Tá? Ele também chama isso de ontologia de participação. Né? É aquilo que eu falei para vocês. A ideia existe no âmago de cada coisa. Né? E a ideia determina o que aquela coisa é. Então, toda coisa tem uma ideia dentro dessa coisa, e todas essas ideias existem, né, coexistem ali no que ele chama de o mundo das ideias, que não é um lugar, é uma metáfora. Né? É o mundo inteligível, é o mundo da razão. Então, o Platão, pessoal, ele está indo... Vocês estão vendo como o Platão ele está avançando muito no pensamento filosófico. Porque antes, né, quando a gente estava nos pré-socráticos, a gente estava no feijão e no arroz ali, né? A gente estava no... pro Tales a origem do universo era a água, pro Heráclito era o fogo. Agora o Platão já está indo muito além. Né? Ele está pensando na razão, ele está pensando na ontologia, o que define cada coisa sendo o que ela é. Ele está indo muito além. Então o Platão ele pega a filosofia, ele coloca em outro patamar. O Platão eleva a filosofia a outro patamar. Tá? E agora eu vou contar o mito da caverna para vocês. Vocês conseguem ver aí? A caverninha? Sim. Dá para ver a caverninha? Então, vocês já ouviram o mito da caverna? Vocês lembram dele? Sim, eu tenho um livro. Você tem um livro? Então, eu adoro esse mito, tá? Porque esse mito, ele sintetiza perfeitamente o pensamento do Platão. Sintetiza perfeitamente, tá? Então, vocês conseguem ver que tem uma fogueira aí, né? Tem uma fogueira. A fogueira está dentro de uma caverna. E essa fogueira, ela traz uma luminosidade para a parede da caverna, né? Vocês estão vendo que tem pessoas ali acorrentadas, olhando para a parede da caverna. E essas pessoas que estão acorrentadas estão olhando sombras, né? Elas estão olhando sombras de objeto. Então aqui tem uma sombra de um vaso, do lado tem a sombra de um cisne, sei lá o que é isso, um pato, e do lado tem a sombra de uma árvore, né? E qual é o mito da caverna? Né? O Platão vai pensar, imagina que esses prisioneiros que estão acorrentados, eles estão acorrentados desde que eles nasceram. Né? Então pensa aí, o prisioneiro bebezinho, criança, adulto, idoso. Ele tá a vida inteira acorrentado, olhando para a sombra da parede. É uma vida infernal, eu diria. Então, a realidade para esses homens que estão aprisionados na parede da caverna, olhando para as sombras, a realidade para eles é a realidade das sombras. Tudo que eles veem são sombras. Né? Agora, imagina que um desses caras que está preso consegue se libertar da caverna.
Então, aí aqui dá pra ver ele saindo da caverna, bonitinho. Sai da caverna e olha o céu. Imagina o choque de você estar 70 anos dentro da caverna, você sai da caverna e olha a luz do céu. Você olha as árvores, você olha o que é uma árvore, você olha o vaso. Você compara a diferença do vaso, a sombra do vaso para o vaso como é que ele é. Você olha para o sol e você vê que o sol ele traz uma luz e ilumina a parede da caverna. Então, um homem, quando ele sai da caverna, ele percebe que tudo que ele vivia, tudo que ele presenciava, tudo que ele experienciava, eram aparências, eram sombras, eram ilusões, né? Então, quando o homem sai da caverna, ele descobre que quem está dentro da caverna só está vivendo ilusões, ele volta para a caverna. E quando ele volta para a caverna para contar para todo mundo, ei, pessoal, vocês estão vendo sombras, a realidade não é essa caverna aqui. O mundo, ele é longo, ele é muito além do que existe nessa caverna. O que o pessoal da caverna faz? Diz, se você não sair daqui agora, a gente vai te matar. Então, o pessoal da caverna mata o cara que saiu da caverna. Esse é o mito da caverna, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que é uma alegoria, né? Então, existem diversos aspectos dessa alegoria. Primeiro aspecto é a diferença entre o mundo das sombras e o mundo real, né? Isso é uma alegoria para a diferença que eu falei para vocês entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Então, a caverna, as sombras, é um mundo sensível. O mundo fora da caverna, o mundo da luz, o mundo do sol, que ilumina tudo, e você percebe que aquelas figuras são só figuras, esse é o mundo racional, esse é o mundo inteligível. E você só consegue alcançar esse mundo através da razão, através do conhecimento. E é uma coisa árdua, né? Você não vai aprender do dia para a noite. Né? Você não vai aprender Platão em 5 minutos lendo no Google. Você precisa de pelo menos uma aula para você entender Platão. Né? Para você entender biologia, você não vai aprender biologia num vídeo do YouTube de 5 minutos. Você precisa ficar meses estudando biologia. Então, o conhecimento ele é uma tarefa difícil de você conseguir. Né? Então, é árduo você sair da caverna. É difícil você sair da caverna. Só que quando você sai da caverna, você tem o dever de voltar para a caverna e ensinar para quem está ali dentro o verdadeiro conhecimento. Então, esse cara que saiu da caverna, ele tem o dever pedagógico de voltar para a caverna e ensinar para aquelas pessoas o que é aquele conhecimento verdadeiro, o que é a realidade da vida, né? E por que eles matam esse cara que volta para a caverna? Né? Isso é uma metáfora para o que aconteceu com Sócrates, né? Pensa que o Sócrates é o cara que saiu dessa caverna. O Sócrates é o cara que entendeu a realidade como é que ela é, e quando ele foi tentar ensinar ali para as pessoas, quando ele foi tentar dialogar, as pessoas mataram Sócrates. Então, o Sócrates é esse homem da caverna que sai da caverna, volta e morre, né? Então, esse mito ele consegue sintetizar para a gente todo o pensamento do Platão. Então, tudo está aí, tá? Inclusive a crítica à democracia de Atenas que existia, que, como eu falei para vocês, era um sistema muito bosta, né? Era um sistema horrível. Aqui eu trouxe um exercício para vocês do Enem, tá? De 2016, que eu estava, né, quando eu estava fazendo o materialzinho da aula, eu procurei uns exercícios para ver exatamente o que cai de Platão no Enem, né? E eu achei esse exercício que não é um exercício fácil, mas se vocês entenderam o que eu falei hoje, vai dar para fazer, tá? Então vamos ler junto. Né? No começo, né, é um texto, né? Um texto do diálogo Fédon, que é um diálogo do Platão, talvez um dos mais conhecidos também. Né? E o que ele fala? Estamos de acordo quando vemos algum objeto para dizer esse objeto que eu estou vendo agora tem a tendência de se assemelhar a um outro ser, mas por ter defeitos não consegue ser tal como o ser é em questão, e é, pelo contrário, inferior.
Assim, para a gente fazer essas reflexões, é necessário que nós tenhamos antes que conhecer esse ser que se aproxima do objeto, ainda que imperfeitamente. O que vocês lembram com isso que eu falei? Do círculo, né? Você desenha o círculo aí. Esse círculo é perfeito? Não. Mas ele se parece com a ideia de um círculo perfeito, né? Aí vem a pergunta do Enem. Na epistemologia platônica, né? Epistemologia significa teoria do conhecimento, tá? Então, epistemologia significa como você conhece o objeto. Então, Platão tem uma teoria de como você conhece o objeto, que, como eu falei para vocês, é lembrando, né? Você já tem aquela ideia dentro de você e você, através do aprender, você lembra da ideia. Então, a pergunta, na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica: letra A, estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos, né? Então, quando vocês estão nesse tipo de exercício, galera, eu sempre recomendo vocês fazerem uma substituição. Então, toda vez que tiver objeto, você pensa em cadeira, você pensa em círculo, para facilitar. Então, para você conhecer uma determinada cadeira, você precisa estabelecer semelhanças entre a cadeira em diversos momentos diferentes. Você tem que estabelecer semelhanças entre a cadeira quebrada, a cadeira intacta, a cadeira de 3 pernas, a cadeira de bar, a cadeira gamer. É isso que você tem que fazer em momentos diferentes? Não. Letra B, você tem que comparar a cadeira que você está vendo com uma descrição da cadeira? Essa letra B até faz sentido, né? Mas não é isso que o Platão fala. O Platão não fala que você tem que comparar a cadeira com a descrição da cadeira. Letra C, você tem que descrever corretamente as características da cadeira? Você tem que descrever o que é uma cadeira? É assim que você aprende o que é uma cadeira? Faz sentido, né? Mas, letra D, fazer correspondência entre o objeto observado, entre a cadeira observada e o seu ser. Essa pessoal, é a resposta certa. Que é, você tem que, para você conhecer um determinado objeto, você tem que fazer uma correspondência entre a cópia e o ser. Eu falei para vocês que tudo que existe no mundo sensível é uma cópia. Então, para você entender o objeto, você precisa fazer uma cópia entre esse objeto e o ser do objeto. Beleza? Então o Platão, no pensamento platônico, existe essa necessidade de você fazer uma correspondência entre o objeto sensível, a cadeira sensível, e o ser da cadeira. É assim que você conhece determinado objeto. É assim que você conhece o que é um objeto. Você tem que comparar a realidade do objeto e o seu ser. Você conhece a realidade do objeto através dos sentidos e você conhece o ser do objeto através da razão. Fez sentido para vocês, pessoal? Por que a letra D e por que não é as outras letras aqui? É um pouco difícil esse exercício aqui, tá? Alguém que não conhece o pensamento do Platão poderia muito bem marcar a letra C aqui, ou marcar a letra A, mas vocês têm que lembrar sempre que o Platão ele tá pensando em ontologia, né? Ele está pensando na ideia, o que torna aquela coisa o que ela é. É a sua ideia, é a sua forma. A Leila, total, assim que iniciamos, me veio a ideia da cadeira. A ideia da cadeira é perfeita para fazer esse tipo de exercício. Tudo bem, José? Eu tô te atrapalhando aí para começar a aula? Ih, você tá mutado. Seu microfone tá mutado. Não tô te ouvindo. Você não tá me atrapalhando, não. Tô aprendendo um pouco. Nunca é tarde para aprender. Perfeito, perfeito. A gente tá falando de Platão, né? Aí eu trouxe um exercício do Enem, que caiu em 2016 para eles. Então vocês viram, pessoal, que existe uma correspondência entre a cópia e o modelo. E o Platão está sempre pensando nisso. Cópia, modelo. O modelo é a ciência. A cópia é a opinião, é a doxa.
o ser é a episteme, o conhecimento verdadeiro. Isso pode muito bem cair no Enem, tá? Essas palavras, episteme, doxa. Então é bom vocês, terem na cabeça quando vocês forem fazer a prova, né? Muito bem. Acabou aqui meu slidezinho, né? Eu só queria falar uma última coisa para vocês, que como vocês viram, né, o pensamento do Platão, né, ele traz muito desse pensamento, desse sistema, né? O Platão tem um sistema filosófico. Ele traz muito desse sistema através dos mitos, né? Então ele fala o tempo todo pra gente, o mito das ideias, o mundo das ideias, o mundo sensível. Mas eu quero que vocês lembrem que não existe essa distinção. Não existe um mundo diferente do sensível e um mundo diferente das ideias, tá? O Platão não acredita nessa distinção dual do mundo das ideias e o mundo real. Isso é uma metáfora. Ele fala isso nos diálogos, tá? E os diálogos do Platão, eles são feitos para você que nunca leu Platão, ler o diálogo e você pegar a ideia filosófica que ele quer trazer. Então, o diálogo ele é feito para um iniciante, para alguém que acabou de entrar na academia, alguém que acabou de entrar na universidade do Platão. Essa pessoa vai ler o diálogo e ela vai entender. Só que não é para a gente levar o que existe no diálogo ao pé da letra, tá? Então, o Platão, ele guardava uma parte do conhecimento que ele não escrevia nos diálogos, tá? E essa parte do conhecimento que o Platão não escreve fica conhecido como doutrinas não escritas, tá? E nós, que eu digo a humanidade, só descobriu a existência dessas doutrinas não escritas mais ou menos no século XX, tá? Então, até o século XX, todo mundo que lia Platão só conhecia o Platão dos diálogos. Então, eles achavam que o Platão que tinha nos mitos era o Platão como ele é. Só que esse Platão que a gente lê é o Platão para os iniciantes, é o Platão para os baixinhos, sabe? O Platão de verdade, ele tem um pensamento que não é dual, sensível, inteligível, ideia e matéria. Ele não tem essa dualidade. O Platão tenta unificar tudo. Tá? Só que o Enem não vai te perguntar isso. O Enem não vai tratar desse Platão das doutrinas não escritas, tá? Mas só estou trazendo para vocês terem ciência de que quando alguém chega para você e falar, Platão é um dualista, você pensa, opa, Platão é um dualista nos diálogos. Mas o Platão de verdade, o Platão fora dos diálogos, ele não é dualista, tá? Então, essa era a última coisa que eu queria falar para vocês. Ficou alguma dúvida, galera? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Não, pra mim tá de boa. Tá de boa? Sim. Então, beleza. O Platão é um dos primeiros racionalistas, tá? Quando eu falar para vocês de Descartes, Spinoza, são outros racionalistas ali, né? Que eles colocam a primazia da razão sobre os sentidos, né? O Platão via a razão como muito mais importante do que os sentidos, né? Os sentidos, eles enganam a gente, né? Eles são as sombras da caverna, eles são as aparências. A razão é o conhecimento verdadeiro, é a episteme. Então, o Platão talvez tenha sido um dos primeiros racionalistas da filosofia. Então, todo o sistema dele, como vocês podem ver, é uma síntese do pensamento grego que já existia antes do Platão. Então, ele também é conhecido como o filósofo da grande síntese, né? E existe um filósofo moderno, contemporâneo, na verdade, que ele fala uma coisa muito legal, que é toda a filosofia ocidental é uma nota de rodapé de um texto de Platão. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que veio depois do Platão é parte dessa fonte que a gente está trazendo hoje, parte disso de razão, de suprassensível, de inteligível, de ideia, de forma. Tudo que veio depois está bebendo dessa fonte, sabe? Então, se nunca tivesse existido Platão, não faria sentido falar em suprassensível.
Não faria sentido pensar em alma, imortalidade da alma. Essas ideias todas são do Platão. Beleza? Então acho que a gente acabou, pessoal. Falei tudo para vocês. Beleza? Então, vou me despedindo de vocês pro José começar a aula, né? Do que vocês vão ter aula agora? Tô curioso. Aí é Aula com... de matemática, aquela coisa que não tem a leveza da filosofia, que para mim é extremamente difícil, matemática é filosofia, poxa. né? Mas é que no passado era tudo misturado, né? No passado Exatamente. era tudo filosofia. Depois que o homem vai se especializando